Então, como nós estávamos comentando no clipe anterior, agora nós diferenciamos os processos de ebulição e de evaporação, tá? Então, começando pela ebulição, e lendo aqui o que está escrito, né, é a mudança de fase líquido-vapor que ocorre no contato desse líquido com uma superfície sólida superaquecida, ou seja, uma interface líquido-sólido. Né? O exemplo mais corriqueiro seria o fundo de uma chaleira, por exemplo. Né? Então, esse sólido, essa parede sólida é levada até uma temperatura acima da temperatura de saturação do líquido, né? E quando ele atinge uma temperatura superior à temperatura de ebulição, ocorre uma formação de cavidades, de bolhas, né? Daí o nome ebulição. O nome do processo físico, né, de formação dessas bolhas, desses embriões, se chama nucleação, né, de novas fases, uma nova fase, no caso a fase de vapor, é nucleada, e essa fase, né, que se forma, ela compartilha uma interface com a fase mãe. Então, estou falando da bolinha compartilhando uma interface vapor líquido com o líquido, né, que estava lá na panela, certo? Na chaleira. Né? Então, há formação de bolhas de vapor porque o líquido foi levado até uma temperatura maior do que a sua temperatura de mudança de fase, sua temperatura de saturação. Né? Tá? Na evaporação, né, o fenômeno é um pouco diferente. Eu vou precisar de uma figura para ilustrar essa diferença, mas já existe no caso da evaporação uma interface pré-existente, uma interface líquido-vapor pré-existente. Contrariamente à ebulição, não há uma geração de interfaces, né? Como se fossem as bolhas. Né? O líquido se transforma em vapor quando a pressão do vapor, né, for menor do que a pressão de saturação na temperatura do líquido. Né? Então, vou dar um exemplo aqui com essas duas figuras. Né? Aqui na figura da direita, eu tenho a ebulição, que é o aquecimento pelo fundo da panela. A água está a 100 graus, mas aqui localmente, aqui no fundo da panela, a temperatura é superior à temperatura de 100 graus, porque eu preciso de energia para gerar aquelas novas interfaces, né, que são, na verdade, as bolhas. Né, eu preciso de energia para criar aqueles novos embriões. Essa energia vem exatamente do superaquecimento do líquido junto da parede, enquanto que aqui no caso da evaporação eu tenho um reservatório de água, não necessariamente ele está sendo levado à temperatura de ebulição, né, naquela pressão, mas esse reservatório de água ele compartilha uma interface com o ar, né, ou um gás que está ali acima, e esse ar, ele teoricamente, ele não está saturado do vapor dessa substância aqui, no caso o vapor d'água. Né? Então, se nós lembrarmos lá de psicrometria, eu tenho adjacente a essa superfície livre da água, eu tenho o ar que, pelo contato, né, pelo contato prolongado com a água, aquela camada de ar ela está saturada, né, saturada de vapor d'água, ou seja, a, a umidade absoluta do ar junto, coladinho na interface aqui, é a umidade absoluta de saturação, né? É um ômega sat. Porém, aqui distante da interface, né, no infinito, eu tenho o ar ainda seco, né? Tá? O ar ainda seco ou o ar não saturado. Seco seria uma situação extrema, o ar não saturado. Então aqui eu tenho um ômega na superfície, né, de umidade absoluta saturada, né, no ar, e aqui distante da interface eu tenho um ômega infinito que é inferior ao ômega sat naquela temperatura. Então, da mesma forma que havendo uma diferença de temperatura, né, ou a existência de uma diferença de temperatura, ou de um gradiente de temperatura, é uma condição para que haja um fluxo de calor, uma diferença, um gradiente de umidade, né, umidade absoluta,
no caso aí do vapor d'água, ela é uma condição para a existência de fluxo de massa, certo? Então, se eu tiver o ar subsaturado, né, coexistindo com uma interface livre de água ali, aquela interface vai proporcionar condições para que exista um fluxo de massa, porque sempre a tendência natural do sistema é ir para a saturação, certo? Ir para a condição de equilíbrio, né? Então, por isso que se eu tiver uma, uma garrafa de água fechada, né, com uma tampinha lacrada, aquele ar que vai estar acima da superfície livre, ele em algum momento, né, se eu deixar o sistema entrar em equilíbrio, ele vai chegar na saturação, tá? Então sempre a água vai tender a se evaporar para chegar na saturação, tá? Então são duas coisas distintas, né? Claro que o processo de evaporação é um processo muito mais lento e muito mais sensível, né, do que o processo de ebulição, que é um processo muito mais vigoroso, porque o líquido está sendo levado à saturação por uma elevação da temperatura no seu contorno, né, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aqui. Se não ficou claro, na aula síncrona a gente pode retomar isso daqui se alguém tiver alguma dúvida, tá? Ainda existe uma terceira, né, um terceiro processo de mudança de fase líquido-vapor, que seria a cavitação, né? No caso da cavitação, ele é um análogo da ebulição, só que na cavitação o líquido não é elevado à saturação por uma adição de calor à pressão constante, mas sim por uma redução da pressão à temperatura constante. E aí eu atinjo a condição de saturação, ao invés de manter a pressão constante e elevar a temperatura, eu mantenho a temperatura constante e abaixo a pressão, né? Tá? Então isso seria a cavitação. Mas aí, obviamente, não tem tanta aplicação assim em, em engenharia térmica, né? É mais a ebulição mesmo que é o grande fenômeno ia ser quantificado por nós, tá? Bom, então aqui só falando, né, a gente pode terminar esse clipe falando disso, né, do mecanismo de nucleação. É um mecanismo através do qual uma fase começa a surgir no interior de uma outra, né? Então há várias formas de exemplificar isso. Uma é, por exemplo, a fervura da água numa chaleira, né? Aquelas bolhas que surgem no fundo da panela decorrem de um processo de nucleação, né? Então é necessário que exista uma disponibilidade de energia para que esse processo aconteça, né? Então, como eu disse anteriormente, o superaquecimento do líquido ele é uma condição para que esse processo aconteça, né? E outros fenômenos são a formação de nuvens, né? A cristalização, formação de bolhas, como por exemplo aqui nessa fotografia. Eu tenho uma bebida, sei lá, uma água com gás, né? Ela ainda não ficou, não perdeu todo o seu gás, né? Que estava dissolvido ali, o seu CO2 estava dissolvido ali. Então existe uma certa saturação também nessa água, né? Quando a gente abre a garrafa de refrigerante, né, ou a garrafa de água com gás, aquele CO2 que estava dissolvido no líquido, né, ele estava dissolvido no líquido porque a solubilidade ela é diretamente proporcional à pressão, ou seja, quanto mais elevada for a pressão, mais eu consigo dissolver do gás no líquido, né? Mas quando a gente abre a tampinha, nós equalizamos a pressão com a pressão do meio externo e aí todo aquele gás, né, ou quase todo aquele gás, boa parte daquele gás, vai querer sair de solução, né? E para ele sair de solução, claro que boa parte consegue sair, uma parte consegue sair inicialmente, mas para ele sair de solução é preciso que eu dê um pouco mais de energia ou que eu crie condições para que ele possa sair, né? Então, se, por exemplo, eu colocar ali uma superfície rugosa, né, ou algum corpo que tenha reentrâncias na sua superfície, né, essas características da superfície podem levar
a fornecer esse processo, fornecer essa energia necessária para o processo de mudança de fase, né? Uma outra possibilidade seria eu agitar o recipiente, né? Agitando o recipiente, eu estou fornecendo energia e aí estou cedendo aquela energia de ativação necessária para que ele mude de fase, tá bom? Mas a mensagem aqui, né? Claro que isso é qualitativo para nós, mas que a nucleação é um fenômeno de supersaturação, tá? Eu forneço uma energia, né? E para vencer aquela barreira, tá? Então existem dois processos, né? A nucleação heterogênea e a nucleação homogênea. A nucleação heterogênea, essa que a gente veio falando, ela ocorre junto a uma superfície sólida, onde a energia de excesso requerida para desencadear o processo é menor devido à presença de sítios de nucleação, né? Tá? Então, ao fornecer uma superfície sólida, né? Na presença de uma superfície sólida, a própria rugosidade da superfície ajuda no processo de ebulição. Tá? E o exemplo mais banal disso daí é aquele experimento de você colocar uma pastilha de mentos numa garrafa de Coca Diet, por exemplo, né, de refrigerante Diet. Né? Então aí vai acontecer um fenômeno de nucleação e até vigoroso, ali, como é mostrado aqui nessa figura, tá bom? Tá? Então, os sítios eles causam uma menor energia de ativação para deflagrar o processo. Tá? E a nucleação homogênea é aquela onde eu consigo controlar, né, o processo de, por exemplo, se for ebulição, né, ceder energia, superaquecer, mas aí a superfície é muito lisa, né? Esse processo de superaquecimento é feito de uma forma muito cuidadosa. A superfície do recipiente é ultra lisa, não existe a disponibilidade de sítio de nucleação para deflagrar o processo, né? E aí eu consigo elevar a temperatura a valores muito acima da temperatura de ebulição do líquido naquela pressão local, né? Porém, quando a energia de excesso ela é muito elevada, a, a própria agitação molecular, né, de conjuntos de moléculas, já fornece as condições necessárias para que o processo se deflagre, certo? E aí a nucleação homogênea ela é muito mais explosiva, tá? Só que na prática é muito difícil de eu conseguir controlar as condições e ter superfícies ultra lisas, né? Então, na prática, numa aplicação de engenharia, sempre o processo de nucleação vai ser um processo de nucleação heterogêneo, tá? Onde existe uma superfície, por vezes rugosa, né? E fazendo com que o superaquecimento necessário para iniciar o processo de nucleação não seja tão grande assim, né? Seja de alguns graus, algumas dezenas de graus, uma dezena de graus, mais ou menos, né? Ao invés de centenas de graus, como é o caso da nucleação homogênea, tá bom? Então, eu acho que não tem mais nada aqui nesse aspecto, né? E a gente pode, no próximo clipe, ir direto ao assunto da quantificação do coeficiente de transferência de calor na ebulição, tá?